Eu julgo que o homem, quando se foi mudando gradualmente do meio rural para as cidades, e esse processo levou a uma concentração enfim, das civilizações nas cidades, começou a haver uma consciência de que, de facto, a paisagem era um recurso que merecia ser estudado e salvaguardado. Isto com o processo de industrialização acentua-se e em termos de percepção daquilo que era ou daquilo que devia ser a paisagem, estudado do ponto de vista científico, julgo que começou a tomar consciência em meados do século passado, não é? Com várias escolas, com vários centros de estudo, principalmente com início nos Estados Unidos e em parte da Europa, que eram os sítios de facto mais urbanizados, não é? Julgo que esse processo levou à necessidade da consciência daquilo que representa a paisagem e aquilo que de facto distingue os vários sítios, que não é mais que a paisagem, que também é urbana, não é? E que também é a presença, também é, acima de tudo, a presença do homem no planeta e na Terra e nos territórios. Portanto, estamos a falar de uma necessidade de equilíbrio. Percebeu-se que começava a haver um desequilíbrio? Sim, para além do desequilíbrio, eu julgo que houve a necessidade de o homem não perder as suas referências, não é? E as suas referências nessa dinâmica do rural urbano foram-se perdendo, não é? E, portanto, há de facto a necessidade de uma tomada de consciência de o que é que era a paisagem. Começou nos Estados Unidos, com várias escolas a estudarem de facto esse processo e qual era a riqueza e a própria diversidade que existia. Portanto, é uma percepção que é um contrapeso à construção da própria sociedade, não é? Cada vez mais urbana e industrializada. O que é que faz um arquiteto paisagista? Estuda a paisagem. Só? Estuda a paisagem e ajuda a construí-la, não é? Há vários mecanismos de construir a paisagem. Sim, como é que ele intervém nessa paisagem? Acima de tudo, na figura mais rica, através do ordenamento do território, não é? A nível estratégico faz-se por aí. Obviamente que não se constrói a paisagem de forma instantânea. As coisas levam muito tempo e séculos até para construir. Portanto, quando se fazem determinadas opções em termos de políticas de uso do solo, está-se a construir paisagens, não é? Quando o homem optou por dividir as zonas dos biscoitos em corrais de vinha para a produção de vinho, obviamente construir paisagem, foi uma opção que foi tomada, não é? O arquiteto paisagista ajuda a construir de uma forma mais global e estratégica ao nível dos instrumentos de gestão territorial, mas depois pontualmente ou construir cidade, ou construir paisagem, ou construir, enfim, a paisagem é construída por toda a gente, não é? Pela política, pelas pessoas, pelas atividades económicas. Agora não de forma espontânea. Agora não de forma espontânea, porque há regras da ocupação do solo. As sociedades sempre tiveram a sua própria dinâmica em termos de construção da sua economia, não é? Se nós recuarmos há 2 séculos, há 3 séculos, o que é que era o território das ilhas, era uma coisa bastante diferente. Vários ciclos, não é? Desde logo, enfim, o ciclo da laranja, que criou a paisagem diferente daquilo que existia antes, daquilo que existe hoje. E ainda é uma referência, portanto, isso já são muitos anos acumulados. E, de facto, ela ainda existe em alguns sítios, como a do Ananás, em São Miguel, como em algumas zonas, enfim. E, portanto, esses ciclos económicos levam, de facto, à construção da paisagem. Só para concluir esta parte, num edifício como esse que tem atrás de si, o que é que o arquiteto paisagista faz exatamente? Fez pouco. Neste caso fez pouco. Neste caso fez pouco. Sim. Mas não. Quando é que ele é chamado? Eu acho que interessa pouco a questão do edifício. O que interessa é o conjunto e a harmonia e aí, de facto, o arquiteto paisagista pode ajudar a construir uma coisa que seja harmoniosa e culturalmente aceita, não é? Isso é a questão importante na construção da cidade.
De resto, pontualmente, cada um dos edifícios é matéria mais do arquiteto na definição daquilo que na definição da própria arquitetura, não é? Embora tenhamos ali uma questão de volumetria que acaba por influenciar a questão da paisagem, não é? Portanto, todos esses fatores acabam por ser, enfim, uma entreajuda do arquiteto paisagista para os outros colegas e para as outras profissões que são representativas ao nível dessa construção, não é? E em Portugal os arquitetos paisagistas são chamados a intervir. São cada vez mais. São cada vez mais. Obviamente que há 30 anos atrás eram muito menos, mas hoje em dia, para já, há muitos mais. E cada vez são mais chamados na intervenção nesses vários níveis, ao nível do projeto urbano, ao nível do projeto do edifício, ou dos arranjos exteriores do edifício, ou então ao nível da construção daquilo que é o ordenamento do território e da própria paisagem, não é? Porque há essas várias valências ao nível da profissão do arquiteto paisagista. Podemos agora entrar nos Açores. Como é que define-se a paisagem dos Açores hoje, atualmente? Como? Qual é a característica, digamos, que ressalta aos olhos do arquiteto paisagista? É uma paisagem humanizada, a paisagem dos Açores? Atualmente, hoje, vista assim com esta frieza? Isto é uma pergunta extremamente difícil, porque não há uma paisagem dos Açores. Há dezenas de unidades de paisagem, que é um estudo que nós, entretanto, fizemos há alguns anos atrás e que agora estamos a rever e de facto... Mas isso nós já vamos lá ter. Agora, o homem está... É disso que eu estava a dizer. Marca essa. Não há uma paisagem, há uma diversidade enorme de paisagens. O que é que marca, de facto, é a presença do homem. O homem é que construiu a paisagem. Não se julgue que por razões de vermos ou de termos a percepção de que a paisagem é verde, que ela é natural. Não. Na maioria dos casos, a grande percentagem do território açoriano é a intervenção do homem, através das atividades económicas, através da pecuária, da lavoura, da agricultura, enfim, do processo de urbanização, da ocupação da costa, tudo isso é a intervenção do homem, é a intervenção das políticas públicas e por aí fora. Ao longo dos anos. E não é uma paisagem ausente de presença humana, não é? Mas não há por enquanto uma agressividade, no sentido em que... Isso é diferente. Sim, isso é diferente. Isso não está a acontecer. A ocupação da paisagem, acima de tudo, deu-se por um processo de ocupação de terrenos cada vez mais altos, não é? Em altitude, que hoje tem uma ocupação agrícola ou pecuária, não é? Ou florestal. Na maioria dos casos das ilhas, quase todas as ilhas, a presença da construção ou dos assentamentos urbanos deu-se praticamente ao longo da costa, não é? Isso é histórico, não é? É o sítio com o melhor conforto climático, com a facilidade das comunicações, primeiro por mar, depois por terra, portanto, aí estabeleceu-se o homem e como não há um aumento demográfico assinalável nos Açores, até pelo contrário, em algumas ilhas há um decréscimo acentuado e preocupante, não há uma pressão de construção que torna a questão insustentável, até porque o território açoriano está coberto por inúmeros instrumentos de gestão territorial e, portanto, a coisa está controlada por esta via. Agora, que de facto a paisagem dos Açores é o nosso marco mais embora com uma forte humanização, é um marco característico. Não, a paisagem é isso mesmo, é a interação do homem com a natureza e o homem açoriano é que fez isto. Portanto, se é bonito ou feio, que são palavras que não são bem aceitas por um arquiteto paisagista, o que é bonito, o que é feio, não olhamos para a coisa desta maneira, não é? Para nós não há bonito ou feio, há uma coisa que tem determinadas características, ou tem outras, ou é degradada, ou está preservada por aí fora. E depois ninguém vê a paisagem da mesma forma. Ninguém vê, exatamente. E a percepção é que ninguém vê nem eu próprio, não é? Sim. Quando está um dia de chuva, de temporal, eu não o vejo quando está um dia lindo de sol, não é? Lá está, lindo de sol, ou seja, a paisagem ganha
São sublinhados os aspectos mais importantes que ela tem. Mas uma paisagem, a mesma paisagem debaixo de forte chuvada, o homem tem outra percepção, quem quer que seja, não é? Portanto, estamos a falar de um misto de várias coisas, a geologia, o clima, portanto, a própria geografia, a atividade humana, tudo isso é que define esta coisa da paisagem, sobretudo o clima, porque provavelmente nos Açores nunca houve opções como de ocupação do espaço, como por exemplo na Ilha do Fogo, em Chão das Caldeiras, em que aquela gente vive a 800, quase 1000 metros de altitude. Não é? Nós aqui é impossível isso acontecer. Não é? Portanto, o clima de facto influenciou definitivamente esta... O clima, a orografia, portanto, a topografia das ilhas, a densidade da vegetação quando elas foram povoadas e, portanto, o mais fácil era mais perto da costa, também era a zona de maior conforto climático, mas de facto a paisagem é marcada por esta combinação. Que não há um fator que seja prevalecente sobre os outros, não é? Portanto, há aqui uma combinação extremamente feliz, que foi construída ao longo de séculos, que tem, de facto, as condições de base, que são geológicas, não é? Que levaram a um determinado tipo de solos, as questões topográficas que levaram, enfim, a que as ilhas tivessem, enfim, topografias diferentes e fisionomias diferentes, e a questão climática, que é inevitável, não é? Cada vez mais dinâmica, mas de facto ela cria fatores condicionantes extremamente fortes. Há determinado tipo de agricultura ou não é? Sim. Consoante o clima. A própria sistema de produção de pomares tem a ver com a construção dos próprios abrigos ou cortinas de vento, e isto é uma questão muito local. Porquê? Porque havia ventos, acima de tudo salgados, com a influência marítima, que degradavam as plantas, portanto, criamos um sistema de proteção disso. Portanto, dessa combinação, não é que o homem reinventou a paisagem e construiu. Pois o mar, curiosamente, é uma opinião que ponho à sua consideração, independentemente da proximidade do mar em ilhas, que é um facto inevitável, a nossa gente está virada sobretudo para a terra. Não está. O mar é uma presença na paisagem, não é? Sim, exatamente. Mas o homem virou-se... Quer dizer, o açoriano é um homem da terra, não é um homem do mar. Sim, está bem. Não sei se será bem assim. O mar faz parte da paisagem. Isso é ponto assente, não é? Eu consigo ver sempre o mar e não consigo ver o outro lado da ilha. Portanto, o mar é uma presença constante. Não sei se a gente, por o ver sempre, lhe dá o devido valor. Mas o mar também é uma coisa agressiva, não é? Portanto, humanamente as pessoas protegem-se da agressividade e, portanto, eu juro que é uma questão histórica. Sim, mas eu refiro-me sobretudo há paisagens viradas para a terra e há viradas para o mar, há lugares marítimos. Mas o que são as ilhas sem o mar? Não são nada, não é? As ilhas desta dimensão são mar? São pedaços de terra à volta do mar. Mas o homem virou-se sobretudo para a terra, mesmo tendo esta riqueza. Mas de onde é que tira os seus alimentos? Também da pesca, obviamente, mas acima de tudo da terra, não é? Mas há uma combinação aqui extremamente feliz entre as duas realidades. Eu não consigo percepcionar o que é que seriam as ilhas do Triângulo sem o mar. Isso não existe, quer dizer. O mar é quase uma fronteira entre duas ilhas. Sim, e a paisagem ali até é diferente. A paisagem é diferente. Porque tem a proximidade das outras. É um canal entre duas ilhas, é uma fronteira que tem que ser ultrapassada. São Miguel não temos, por exemplo. São Miguel não temos, que nas ilhas mais afastadas não temos, com pena. Não é com pena, mas são características de cada um dos sítios. Mas, de facto, a grande mais-valia da percepção aqui pelágica ganha uma enorme importância no grupo central e, acima de tudo, nas ilhas do Triângulo, não é? Portanto, então, quais são os dois destaques da paisagem dos Açores? A humanização e o clima ou a vulcanologia? Eu diria mais o equilíbrio. O equilíbrio entre esses imensos fatores.
geologia, clima e a presença do homem, não? Através das suas atividades económicas. Quando a gente olha para uma ilha com a presença do verde, da pastagem, da floresta, obviamente que há fatores que são negativos aí, mas parece que há um equilíbrio, não é? E há um equilíbrio aparente. E essa construção desse através da ação do homem, não é? Portanto, nós hoje, no século XXI, ainda temos os recursos que temos porque tem havido um equilíbrio, senão já não temos. O equilíbrio sempre houve, acima de tudo, até à massificação da presença da pecuária. Com o quê? Porque ocupou terrenos que se calhar não devia ter ocupado à custa daquilo que era a floresta ou outro tipo de... O ciclo da água, etc., a qualidade dos recursos. E, portanto, provavelmente existe algum desequilíbrio hoje em dia na ocupação em algumas ilhas. Não em todas, nem em todos os sítios. Mas a tendência vai ser para o equilíbrio, não tenho dúvidas disso. Portanto, nós observamos a paisagem com um sentido, com a visão. E os outros são características da paisagem, os cheiros, o tacto, a audição. Em que circunstâncias? São sempre. Mas isso é a paisagem. Isso constitui a paisagem. Claro. Eu não sei se já ouviu aquela frase que muita gente diz quando vem de avião e aterra em qualquer uma das ilhas e diz cheira a Açores, não é? Cheira a umidade, cheira a umidade, chega à terra, portanto, não é só a vista, não é só o olhar, é a percepção que se tem da umidade, portanto, do tato, do olfato. Vamos até às Furnas. Então? O senhor chega às Furnas e cheira a Furnas, não é? Como é que desfruta aquela paisagem com todos os sentidos? Agora imagino o que é desfrutar as Furnas sem o cheiro a enxofre. O que é isto? Já percepcionou? Não é fácil, não é uma coisa que seja concebível para nós, pelo menos quem conhece. Portanto, a combinação dos sentidos é que nos dá a percepção do real da paisagem açoriana. Não é? Se nos falta a umidade, se tivermos umidades relativas de 50%, aliás, um dia mais seco como hoje, que estamos a gravar, já sentimos um pouco a pele aqui a esfoliar, portanto, sentimos a presença de vários fatores que não são só a visão, não é? E a percepção através dos olhos. É muito mais do que isso. Eu acho que seria extremamente limitativo se olhássemos para a paisagem açoriana através de fotografia ou através de um filme, não é? O filme temos os dois sentidos, a audição e a visão. Mas apenas. Temos só um. Mas seja como for, seria redutor. O barulho do mar, o som do vento, da chuva, todos os fatores influenciam a percepção da paisagem, não tenho dúvida disso. A paisagem é qualquer coisa de poético, não é apenas científica, obviamente, porque a percepção que as pessoas têm, cada uma tem a sua percepção, não é? Consoante o seu conhecimento, a sua cultura, a sua vontade, os seus gostos, não é? Portanto, até há pessoas que vão para lugares que fecham os olhos só para ouvir. Entra numa gruta e fecha os olhos e sente, não é? Se chegar às Furnas ou à zona de Fumarolas, sente não precisa de mais nada, não é? Se chegar a um sítio recôndito em cima da montanha e se não houver lá muita gente ou não houver ninguém, sente e percepciona. A paisagem sonora também acaba por ser quase um conceito. Absolutamente, então. Tem a ver com... E elas mudam também, essas. Tem a ver com a presença da natureza, com os animais, com as aves, com estas coisas todas que existem. Isto não... Se nós fecharmos os olhos num determinado sítio, sentimos e abstraímos da presença humana, dos barulhos, do som da presença humana, mas sentimos todo o resto. Não é? Eu acho que isso é absolutamente característico e importante para perceber o que é a paisagem dos Açores. Estamos a falar de uma paisagem, sobretudo esta em ilhas, que está, quer nós queremos, quer não, em constante mutação. Não sob o ponto de vista da intervenção do homem, mas sob o ponto de vista das dinâmicas internas e externas da Terra. Isso é um facto. Portanto, as ilhas dos Açores, daqui a 500 anos, se continuarem a existir, se não acontecer nenhuma catástrofe, vão ser mais pequenas.
Mas nós Pode temos... ser mais pequena se não existir no vulcão. Sim, podem até crescer, mas sob o ponto de vista das dinâmicas externas da Terra, a erosão, os ventos, a chuva, uma ilha como a de São Jorge está reduzida praticamente a quase metade. Isso é um facto e não há volta a dar. Embora o homem hoje tenha a sensação de que tudo se pode resolver. Neste caso, no caso de ilhas como estas dos Açores, não há, temos que perceber que isto é uma paisagem em constante mutação, ponto final. Não há volta a dar. Não há volta a dar. Há fatores que aceleram, não é? E retardam esses processos, mas não há volta a dar no limite. Não é? Isso é como isto é um dado adquirido. Não é? Agora, há imensos fenómenos que nos podem surpreender. Oxalá que não alguns, não é? Mas de facto temos que ter algum cuidado naquilo que é o processo de erosão da costa, mas não só da costa, não é? As ilhas vão perdendo solo, vão construindo solo todos os dias, mas vão perdendo solo. Julgo que a perda é maior que a aquisição. Também é um fator que importa reter. É preciso não perder a capacidade produtiva dos solos férteis açorianos. Não é? Há aqui inúmeros fatores que são importantes de ter, mas eu julgo que hoje em dia estamos cada vez mais preparados para determinado tipo de adversidade. Não é? A ciência vai evoluindo, a construção de um conjunto de instrumentos de gestão territorial que vão, percepcionando esses problemas e vão tentando resolvê-los e com o seu próprio dinamismo vão adquirindo determinadas valências para combater estes fenómenos, não é? Tentando afastar ao máximo a construção da linha de costa naquelas zonas que é possível fazer, não é? E para quê? Para que o processo de degradação seja o menor possível. Portanto, há cada vez mais instrumentos a esse nível. Agora, que é uma fatalidade, o processo de erosão nas ilhas, nos continentes, de onde for, é normal, é a energia das ondas, a energia do mar que nos leva a isso. Ilhas como Santa Maria e São Jorge, que são ilhas que estão expostas a forte erosão, daqui a 300 anos serão completamente diferentes. Não podemos rodear as ilhas de muros de betão e de proteção, isso é impossível e não desejável. Não é? Sim, mas é preciso as pessoas perceberem que isso é um processo normal. Que eles não percebem. Mas que eles podem acelerar. Voltam contra si próprios, mas é um processo normal. Mas que as sociedades podem acelerar e, portanto, isso é um processo que se vira contra elas próprias, não é? Obviamente. Recentemente, com os temporais existentes aqui nas ilhas, verificou-se isso, não é? E cada vez são mais frequentes. Há determinado tipo de fenómenos, quer de enxurradas e de calamidades que vão sendo que vão existindo nas alturas onde menos se espera, não é? Portanto, são as alterações climáticas que levam a esse tipo de fenómenos cada vez mais extremos. Portanto, isso é um fator que temos que saber conviver com eles. Agora, cada vez mais eu tenho a percepção de que quanto mais as pessoas estiverem informadas e adquirirem uma cultura de conhecimento relacionado com esses fenómenos, mais conseguem perceber e combater essa fatalidade. Não é? Quanto mais as pessoas tiverem conhecimento, mais percepção dos problemas têm. Menos inconscientes estão. E depois em aceitar estas ondas. Claro. É porque nós temos a sensação de que quando no caso de São Jorge, não é? Quando a vertente se movimenta e cai, a culpa é nossa porque não fizemos o tal muro. Não, temos que aceitar isso. Não é? Como é que você combate a questão daquela grande movimento de vertente no pico? Sim. O facto é que nós construímos por debaixo disso tudo. Como é que se combate? Não se combate. Pode ser prevenir as populações mais, não é? Se prevenir, pode-se afastar, pode-se uma série de coisas, mas não se consegue combater, não é? Porque há aqui fenómenos de sismológicos, enfim, que são característicos desta zona do planeta. Isto está sempre um pouco a tremer e, portanto, a fissuração das rochas, de determinado tipo de solo vai ficando mais ou menos instável consoante os fenómenos sísmicos também, portanto, depois tem a ver com a quantidade de água no solo, com o peso das coisas, com a vegetação que encobre ou não, enfim, há tanto fator aqui que influencia esses fenómenos que de facto não se consegue prever tudo, não é? Como é que isso tudo
Como é que essa paisagem toda, esses fenómenos todos, todas essas questões que nós falamos até agora em relação aos Açores influenciam as nossas vidas? Eu acho que influencia Viver aqui, aqui em Ponta Delgada não é a mesma coisa que viver nesta paisagem, não é a mesma coisa que viver nas flores. Relativamente à questão anterior... As pessoas são diferentes consoante a paisagem que vêm todos os dias. Não sei se são diferentes, elas vão acumulando camadas de percepção, né, da paisagem, portanto vão adquirindo conhecimento e vão se construindo, né? Mas acho que há uma questão que lhe queria dizer relativamente à questão anterior. A cultura de proteção civil é uma coisa que a gente lida mais ou menos. Há um fenómeno muito recente que teve a ver com a passagem do furacão Alex. Com as televisões nacionais virem aqui a algumas ilhas tirar imagens, enfim, todas muito alarmadas de que isto ia tudo pelo ar, e as pessoas estavam a fazer a sua vida normal. Portanto, a percepção da contrariedade é uma coisa que está enraizada na cultura oceaniana. Portanto, a gente acaba por olhar para a percepção que os continentais têm destes fenómenos extremos em termos de tempestades que nos baralha, não é? Agora... Sobre a questão da influência que a paisagem tem nas nossas vidas. Agora, em ilhas atlânticas, neste caso. Aquilo que somos é aquilo que conhecemos, não é? E aquilo que conhecemos é aquilo que vemos também. É aquilo que percepcionamos. Portanto, a paisagem que nos rodeia e que ajudamos a construir todos os dias, cada um de nós, acaba por ser o nosso produto. Portanto, é aquilo com que nós nos identificamos. Obviamente que há coisas que não são feitas por nós, que levam algum tempo para alguma apropriação, não é? Mas é como o Solmar, aquela torre, enfim, aquele prédio que existe ali atrás, que não sei se se vê, mas que hoje em dia a gente quase que o ignora, porque já introduzimos no nosso conhecimento aquele fenómeno urbanístico dos anos 70, mas portanto, estamos habituados àquela marca menos positiva na paisagem de Ponta Delgada. Mas é uma questão que hoje em dia não percepcionamos a cidade de Ponta Delgada sem aquele edifício. Portanto, eu julgo que é um sistema de aquisição de conhecimento por camadas que nos leva a ser ilhaus e leva-nos a ser diferentes dos outros povos, porque temos a percepção de várias coisas e obviamente que a paisagem influencia a cultura e a cultura influencia a paisagem, obviamente. Não há um fator que seja preponderante, obviamente. Portanto, acordar aqui não é a mesma coisa. As pessoas que acordam como é que um açoriano acorda sem ver o mar? Só eventualmente nas furnas. Pois, mas aí o mar também não faz muita falta. Também tem a lagoa, não é? Poucos lugares onde A lagoa não se vê, mas há de facto, quando você encontra açorianos habituados que nasceram aqui, habituados a esta paisagem ao mar, quando os encontra fora, o que é que eles têm mais saudade? Ver o mar, não é? De facto, é uma marca tão presente e se reconda ao princípio desta conversa qual é a importância do mar, que a gente grava às costas, mas de facto a presença do mar é uma coisa absolutamente característica. Eu tenho amigos que vivem por aí e de facto o que lhes faz falta é contato com o mar. E isso é extremamente característico. Portanto, se isso não é um processo, se isso não faz parte da cultura de cada um de nós, o que é que faz? Olha, para terminar, eu vou ler aqui 2 ou 3 números que gostava que depois comentasse. Números oficiais das Nações Unidas, que dizem o seguinte: o número de habitantes das cidades ultrapassou os 54% da população mundial. Em 2050, 60% da população mundial, cerca de 5 mil milhões, viverão em cidades de grande ou média dimensão. Dos países em vias de desenvolvimento, a percentagem sobe para os 80%. 2050. A condição urbana será a condição do futuro. Que paisagem será essa em 2050? No mundo? Sim. A sociedade atual maioritariamente já vive em grandes cidades, não é?
Mas o caminho é este, e é um processo complexo que nos leva a grandes transformações em termos de paisagem, porque uma paisagem vive com as pessoas, não é? Porque senão é uma paisagem Mas o que é que vai acontecer ao planeta? selvagem, À não é? paisagem do planeta, ao planeta, aos recursos com esta... Pois, as expectativas não são muito positivas, são relativamente alarmantes. Sabendo o que nós sabemos hoje sobre como é que funciona o ecossistema e os recursos, como é que os números são esses? Pois, são as dinâmicas económicas e de processo de evolução da humanidade no planeta. Agora, não são positivas, porque a paisagem e o território precisam das pessoas para construir todos os dias, para protegê-la inclusive. Eu julgo que não é um processo de desenvolvimento positivo, se quiser dizer. Portanto, a paisagem humana será só urbana praticamente? Pois, mas isso é o extremo da paisagem, da humanização da paisagem, não é? Porque há outros processos de humanização de paisagem. Quando você vai ao Douro, não é? A paisagem do Douro, que é uma paisagem absolutamente humanizada, não? Mas não é com construção, é com a construção de terraços, não é? Para a produção de vinho. Enquanto tiver lá gente, mas vai deixar de ter. Enquanto tiver lá gente, se deixar de haver gente, passa a ser uma paisagem selvagem, Aquela paisagem autodestrói-se. Exatamente, aquela paisagem, não é? Não quer dizer que toda a paisagem tenha que ser construída ou não. É por isso é que lhe digo, não sei o que é o belo e o não belo, ou menos belo. Também é técnico de ordenamento do território, claro. Também é um pouco nessa perspectiva que eu lhe pergunto isto. O que é isto? A proteção da paisagem, a construção e a manutenção da paisagem precisam das pessoas, é preciso que se perceba isso. Não faz sentido, na maioria das paisagens que nós conhecemos, que a não existência do homem, não é? Portanto, faz parte. E o homem é que ajuda a construir a paisagem, como é óbvio, não é? Agora, nesse processo de números que me disse... São números oficiais das Nações, é uma previsão, obviamente. Claro que estamos num processo de negativo ao nível do planeta, não é? E isto leva à existência futura de desequilíbrios entre aquilo que é as cidades e aquilo que são os territórios que têm que produzir para as cidades, portanto. Aqui vai haver, com certeza, cada vez mais um processo de degradação e de desequilíbrio entre essas realidades, não é? Em termos de proteção de produção de alimentos, temos de água, temos, enfim, uma série de recursos que são necessários ao homem, à vida do homem. A gente esquece isso. Isso não funciona com um comprimido que a gente toma e está tudo resolvido. Agora, eu também não sou muito otimista a esse nível. Relativamente aos Açores, juro que nós temos, de facto, um grande desafio, que é enfim, a possibilidade ou o desejo da manutenção da população espalhada pelas ilhas. Já aprendemos isso. Pelas ilhas e pelos vários sítios das ilhas, porque sem as pessoas em cada uma das ilhas a paisagem não se mantém, não é? E de facto, julgo que é um grande desafio das próximas décadas aqui no arquipélago dos Açores, a manutenção das pessoas e o aumento da população em cada uma das ilhas. É de facto um fenómeno extremamente difícil de combater. Não é? Nós aqui nos Açores não conseguimos fazer esta divisão de urbano não urbano, é difícil. Não é fácil. Nós aqui nos Açores em ilhas. Não é. Temos alguns núcleos que são absolutamente representativos, que são os principais aglomerados urbanos das ilhas, não é? Mas na maioria dos casos, nas inúmeras freguesias que temos, o rural e o urbano é uma coisa que essa percepção existe. São freguesias rurais, o pasto ou a quinta está colada à casa, ou a casa está dentro do pasto, ou da quinta, ou do terreno agrícola, ou do que for. Portanto, a diferença é que existe uma rua. Está a 5 minutos do mundo urbano. Eu não sei se está a 5 minutos, está dentro dele. Eu acho que isso é a riqueza, de facto. Quem nos visita, eu acho que o que valoriza é isso mesmo. Que lá está, como vendo os grandes centros, para ele isto é quase um presente. Que é as casas e as pessoas conviverem todos os dias, a toda a hora, com a paisagem rural, enfim, com a natureza, com o ambiente em geral. Não é? E é manter isto? E é manter isto com equilíbrio, acima de tudo. Com equilíbrio. Julgo que o equilíbrio é extremamente importante. No dia que passa a haver desequilíbrio, as coisas passam a não ser agradáveis, não é?
Mas eu julgo que não há grandes motivos para grandes medos ou grandes receios relativamente àquilo que deve ser o equilíbrio na paisagem açoriana. Agora, como lhe digo, o meu receio, de facto, é um pouco ao contrário. A inexistência de pessoas leva à degradação das paisagens e à degradação dos sítios. Isso é que é, de facto, o meu grande receio. Porque depois as pessoas são elas próprias, elas têm um instinto de sobrevivência que leva à proteção do seu próprio meio. Portanto, elas também não vão querer degradar a sua terra.